Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. As últimas questões aqui para a gente finalizar o conteúdo para sua prova, tá? Elas estão envolvendo aqui, então, essas questões aqui da página 99, tá? Essa página 99, são todas essas aqui, tá? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Só que aqui a gente vai corrigir, tá, com vocês aqui, essas 4 questões aqui, ó. Que são questões com cálculos e são um pouquinho são melhores, vamos dizer assim, tá? São mais elaboradas. Essas outras questões aqui, elas, além de serem mais tranquilas, também tem a resposta no final do livro e você pode dar uma olhada lá. E se mesmo assim você tiver dúvida, você pode me procurar, tá bom? Então, começando aqui pela questão 31, ele fala assim, ó. Uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes de calor, executando o ciclo de Carnot. Carnot. A fonte fria encontra-se a temperatura de 6 graus Celsius e a fonte quente a 347 graus Celsius. Qual é o maior rendimento teórico dessa máquina? Então, é o seguinte, primeiro detalhe, ó, graus Celsius, também graus Celsius. Não se trabalha, quando você fala de máquinas térmicas e termodinâmica, não se trabalha em graus Celsius, tá? Nunca, você não se trabalha em graus Celsius, trabalha sempre em Kelvin. Então, de cara, 6 graus Celsius, isso aqui dá mais 273, né? Isso aqui dá 279 Kelvin, 279 Kelvin. A outra, essa aqui é a temperatura fria, né? Agora a temperatura quente, que eu já esqueci, 347. Então, 347 graus Celsius, isso aqui são quantos Kelvin? É só somar com 273, né? E isso aqui a gente vai ter... Isso aqui a gente vai ter 273 mais 347. Tinha feito a conta errada ali. 620 Kelvin. Certinho? Então, essa aqui é a temperatura quente. Essa aqui é a temperatura da fonte quente. Tá? E essa aqui é a temperatura da fonte fria. Beleza? Bom, se ele fala que ela opera em ciclo de Carnot, se ela opera em ciclo de Carnot, tá? Somente para o Carnot, tá? Para Carnot, somente para Carnot, você pode escrever que o rendimento dessa máquina, ele vai ser 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá? Isso aqui vale somente para Carnot, tá? Somente máquinas operando em ciclo de Carnot que você pode calcular o rendimento dessa forma, como sendo rendimento igual a 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente. E essas duas temperaturas precisam estar em Kelvin, tá bom? O que você vai fazer agora? Olha, é só substituir. Então vai ficar rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria é de 279 e a temperatura quente é de 620, tá? Isso aqui pra gente vai dar 1 menos 279 dividido por 620, isso aqui vai dar 0,45, tá? 1 menos 0,45, isso aqui dá 0,55, beleza? Que em porcentagem, né? Para a gente encontrar o valor em porcentagem, basta que você multiplique isso aqui por 100, tá bom? E aí você vai encontrar o resultado final aqui de 55%, tá? Esse é o rendimento de Carnot para esta máquina em especial, beleza? Bora aqui para a questão 32 agora. Na questão 32, ele fala assim, ó. O rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 40%. Então, ele já me deu o rendimento, tá? E a fonte fria é a própria atmosfera a 27 graus Celsius. Ó, de novo, o mesmo problema, tá? Ele me deu em graus Celsius, você não usa em graus Celsius. Qual é a temperatura da fonte quente? Ele pergunta qual é a temperatura da fonte quente. Então, olha só o que ele falou. Ele falou o rendimento, tá? E falou a temperatura da fonte fria. E disse que ele opera em ciclo de Carnot. Então, você vai usar a mesma fórmula que a gente usou aqui agora, tá? Rendimento
rendimento é 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente, tá? Com a diferença que ele falou que o rendimento era de 40%. Você não vai escrever 40 aqui. Se é por cento, você tem que dividir isso aqui por 100. Então, isso aqui vai ficar 0,4. Esse aqui esse é o valor que você vai usar, tá? Então, vai ficar 0,4 é igual a 1 menos a temperatura fria. Ele falou que era 27 graus Celsius. De cara aí, ó, 27 graus Celsius. Vou fazer no cantinho aqui, ó. 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin, tá? Aí você não vai usar 27 graus Celsius, a gente tem que usar então 300, tá? 300 sobre temperatura quente, beleza? Agora é só a gente resolver essa continha aqui e achar o valor da temperatura quente. É bem tranquilo fazer isso aqui, gente. Esse 1 que é positivo passa para lá negativo, né? Então vai ficar 0,4 menos 1. Isso é igual a menos 300 sobre temperatura quente, tá? Vou passar uma setinha aqui para cima. 0,4 menos 1, isso aqui dá menos 0,6, igual a menos 300 sobre temperatura quente. Os dois sinais aqui multiplica por menos 1, né? Para você sumir com esse sinal, para ele ficar positivo. E agora você multiplica cruzado, tá? Então, você vai ter que temperatura quente vai ser 300 dividido por 0,6, tá? Você pode fazer isso na calculadora, que não tem problema nenhum, mas você pode fazer sem ela também. Isso aqui vai ser 300 dividido por 6 décimos, divisão de fração. Temperatura quente vai ser, então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 6, beleza? Aqui em cima vai dar 3.000 dividido por 6, tá? O que você pode fazer aqui? 3.000 dividido por 6 e vai dar 500. Isso aqui vai dar 500 Kelvin, tá? E esse é o nosso resultado final. Então, a fonte fria tem uma temperatura de 300 Kelvin, né? E a fonte quente tem uma temperatura de 500 Kelvin. Então, essa aqui foi a nossa questão 32. Tá? Essa aqui foi a nossa questão 32. Beleza? Vamos para a próxima, questão 33. Na questão 33, ele fala assim, ó. Um motor de Carnot recebe da fonte quente 100 calorias por ciclo e rejeita 80 calorias para a fonte fria. Bom, ele recebe da fonte quente 100 calorias, tá? E rejeita 80 calorias para a fonte fria, beleza? Bom, é o seguinte, 100 calorias é da fonte quente, 80 calorias da fonte fria. Ele não está falando de temperatura aqui ainda, ele está falando de fonte de calor, tá? Então não confunda temperatura com calor, são coisas diferentes, beleza? Mas como esse ciclo aqui é de Carnot, a gente pode fazer uma proporção entre os dois conceitos, tá? Então, então o que ele fala, ó? Se a temperatura da fonte quente é de 127 graus Celsius, de novo, mesmo batendo aqui na mesma tecla, ó, graus Celsius, não se usa graus Celsius, tá? Tem que usar em Kelvin. Qual é a temperatura da fonte fria? Beleza, então ele fala aqui, primeiro, vamos organizar aqui os dados, ó. A fonte quente, ela é de 100, né? 100 calorias. 100 calorias, tá? A fonte quente, a fonte fria, ela é de 80 calorias, 80 cal, não é isso? 80 cal que ele rejeita, né, para a fonte fria, e diz que a temperatura da fonte quente é de 127 graus Celsius. Temperatura da fonte quente, temperatura quente, diz que é 127 graus Celsius, tá? Bom, é o seguinte, 127 graus Celsius a gente não pode usar, né? Então, mais 273, isso aqui vai dar pra gente, então, 400 Kelvin, tá? Essa aqui é a temperatura da fonte quente que você vai usar, beleza? É esse valor aqui, tá? E ele pergunta, no final das contas,
quanto que vale a temperatura da fonte fria? Essa é que é a pergunta. Para você resolver esse tipo de questão, o que você vai fazer? Você tem que usar a proporção de Carnot, beleza? Antes de usar o rendimento, você tem que fazer a proporção que ele fez, tá? Por quê? O que ele diz? Ele diz que, primeiro, que é impossível você fazer uma máquina térmica com um rendimento de 100%, tá? Isso é impossível, beleza? Segundo, e mais importante, é o maior rendimento possível a ser produzido é sempre usando o ciclo do Carnot, que são duas transformações isotérmicas, né? E duas transformações adiabáticas. Beleza? O que você precisa saber dessas transformações? Primeiro, a transformação isotérmica é a que faz essa curva isoterma aqui, ó, que ela é mais curvada, tá? Essas duas curvas aqui, ó, elas são curvas logarítmicas. Na verdade, todas elas são, tá? Mas essa isoterma aqui, ela tem um detalhe especial. Primeiro, ela é extremamente lenta, tá? Ela é uma transformação muito lenta, muito devagar. E essas transformações adiabáticas aqui, elas são transformações extremamente rápidas, tá? Então, você tem duas transformações muito lentas e duas transformações muito rápidas, tá? Mais um motivo para esse tipo de ciclo ser impossível de ser alcançado. E aí ele escreveu o seguinte: para a gente poder chegar no nível mais rentável possível, no rendimento melhor possível, você tem que fazer o seguinte: você vai ter que admitir que a fonte quente dividido pela fonte fria segue a mesma proporção das temperaturas, tá? Opa, troquei aqui, foi mal. É fonte fria sobre fonte quente. Deixa eu escrever de novo aqui, que isso aqui ficou feio. Fonte fria sobre fonte quente é igual a temperatura fria sobre a temperatura quente. Beleza? Então ele escreveu isso aqui pra gente, tá? Dizendo que essa proporção aqui, ela precisa se manter, tá? Ela tem que se manter, beleza? O que vai acontecer aqui então? É só substituir os três aqui que você tem e achar a temperatura fria que ele tá querendo saber, beleza? Então, essa fonte fria aqui é 80. A fonte quente, 100. Temperatura fria, eu quero descobrir. E temperatura quente, 400. Vamos facilitar a nossa vida aqui, ó. Simplifica os dois zeros, tá? Vai sobrar, temperatura fria é igual 4 vezes 8, 32, tem mais um zero sobrando, 320 Kelvin. Essa é a nossa temperatura da fonte fria, tá? A fonte fria é 320 e a fonte quente é 400 Kelvin, tá? E essa aqui é a nossa resposta final, a questão 33, beleza? Vamos aqui para a questão 34. Questão 34, que é a última. Essa questão 34 aqui, ele fala assim, ó. Um refrigerador doméstico retira por minuto, falando por minuto, ele deve pedir potência, 1000 quilocalorias de energia térmica do congelador, enviando para o ambiente 1200 quilocalorias. Então ele tira 1000 calorias de dentro do refrigerador e joga fora 1200, ou seja, tem 200 quilocalorias aí sobrando, né? Utilizando os dados fornecidos, determine a potência do compressor. Não falei? Queria pedir potência, tá? E aí ele me dá um dado aqui embaixo, ele fala que 1 quilocalorias é igual a 4,2 quilojoules. Bom, para começo de conversa, para que ele deu esse dado aqui, ó? Ele deu esse dado aqui porque na definição de potência, e aí a gente já viu isso na correção passada, potência, ela é trabalho sobre variação de tempo. É tempo, tá? Não é temperatura, não. Então, ele fala que é por minuto. Bom, por minuto aqui embaixo serão 60 segundos. Beleza? Para você ter o watt. E lá em cima, no trabalho, ele tem que ser dado em joules. Tá? Ele não pode ser dado em calorias. E aqui a questão ele está dando em calorias, né? Então a gente vai ter que converter antes de usar essa formulinha, tá bom? Para você descobrir o valor do trabalho, você vai ter que usar então a segunda lei da termodinâmica, tá? A segunda lei, ela diz que
a fonte quente é igual ao trabalho somado com o calor rejeitado para a fonte fria, tá? A fonte quente aqui no caso, você vai ter que usar o maior valor, né? Que no caso aqui é 1.200. Agora, cuidado, como é um refrigerador, o congelador, desculpa, o congelador ele faz o trabalho inverso da máquina térmica, beleza? Mas as contas continuam as mesmas, tá? Ele faz o trabalho inverso, mas a lei é a mesma, tá? De modo que a fonte quente vai ser 1.200 calorias ou é quilo, né? Quilocalorias. O trabalho, eu não sei. E a fonte fria que ele rejeitaria, que é o que ele está tirando de lá de dentro, é 1.000. Beleza? Passa esse 1.000 para lá. Você vai achar que o trabalho aqui é de 200 quilocalorias. 200 quilocalorias. Beleza? 200 quilocalorias, isso aqui são quantos quilojoules? É só você multiplicar, né? Vezes 4,2 para achar o resultado em quilojoules. Você vai achar aqui que o seu trabalho, ele vale 840 quilojoules de trabalho, tá? Você achou o valor do trabalho, agora você pode usar essa formulinha aqui de potência, beleza? Você vai usar aqui em cima. Então vai ficar potência é igual 840 dividido por 60, tá? Simplifica aqui, ó, 0 com 0 e 84 você vai dividir por 6. Você vai achar o resultado de 14. Agora cuidado com a unidade, tá? Tá vendo que todas elas aqui, em todas elas aqui tem um quilo aqui na frente? Todas elas tem um K, né? Que é o prefixo de 1.000, beleza? Então aqui ele vai continuar, então. Em momento nenhum ele sumiu. Então vai ser kilowatts, tá? Kilowatts, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 14.000 watts, beleza? Tá? 14.000 watts de potência aí, certo? Então essas aqui foram as nossas questões, as últimas antes aí da sua provinha.